Os servidores públicos estão com absoluta razão na luta que fazem para o reajustamento geral anual. É bom lembrar que reajustamento geral anual é apenas a reposição da inflação. Mas o Estado não está em condições de cumprir. E exatamente por isso não vai conceder. É importante dizer ao ouvinte da capital que essa não é uma primazia do Estado de Mato Grosso. Parece que 25 estados da federação, ontem até eu disse no programa Opinião que seriam 20, mas são 25 os estados da federação que não concederão o reajuste geral anual por absoluta impossibilidade em função da lei de responsabilidade fiscal. E aí é preciso ficar muito claro para o servidor que essa perversidade toda não é de nenhum dos 25 governadores. Essa perversidade toda é em função do caos econômico que vive o Brasil. O Brasil vive uma profunda recessão. O Brasil já perdeu, nos últimos 3 anos do governo do PT, do governo da presidente Dilma, o Brasil perdeu 8% do PIB. O Brasil perdeu 11 milhões e 100 mil postos de trabalho. O desemprego aumentou no Brasil. Se tem menos gente empregada e tem um exército desempregado, 11 milhões de pessoas, imagina você reunir 11 milhões de pessoas no estado só, numa cidade só. Você faz uma revolução. São 11 milhões de desempregados no Brasil. São 11 milhões de pessoas comprando a menos. Porque sem emprego, é evidente que o consumo será menor. Se o consumo é menor, é evidente que a fábrica vai produzir menos. Se a fábrica vai produzir menos, é evidente que vai haver desemprego. Se houver desemprego, é evidente que tem menos salário. E aí é menos dinheiro para tudo. Foi isso que o governo do PT nos meteu. Então, 25 estados brasileiros não conseguirão pagar o reajustamento geral anual. Ah, mas este é um direito do trabalhador. Já vimos este filme. Já assistimos este filme. Lembram-se do governo de José Sarney? No governo de José Sarney também estava na lei. Na época, o apelido da lei era a Lei do Gatilho Salarial. A cada vez que a inflação chegasse a 20%, o governo era obrigado a fazer o reajustamento em 20% do salário do trabalhador. Eu me lembro que o Coronel Meirelles, honrado prefeito de Cuiabá, homem digno, decente, correto, leal inclusive ao cumprimento das leis, ele começou a conceder 20% de aumento porque a inflação ao mês chegava a 20%. Passava dos 20%. Então, cada vez que passava dos 20%, toma-lhe 20% de aumento. E esse aumento realimentava a inflação. Tanto é que a inflação no governo de José Sarney chegou a 246% ao ano. Os da minha geração devem se lembrar disso. Devem ter isso ainda na memória. E que os municípios acabaram não conseguindo pagar e que os estados que deram o gatilho salarial acabaram não conseguindo pagar. Daí aqueles reiterados atrasos salariais. Quem veio colocar uma tranca na porta foi o presidente Fernando Henrique. Com a lei de responsabilidade fiscal, ele exigiu que os estados não podem gastar mais do que arrecadam. Mas ontem aqui nós tivemos uma entrevista reveladora com o deputado Wilson Santos. A receita de Mato Grosso cresceu. Mato Grosso está arrecadando hoje 16 bilhões por ano. Desses 16 bilhões por ano, o deputado Wilson Santos foi muito feliz aqui na sua entrevista. 97% são gastos para dentro, gente. São gastos com pagamento da dívida, com juros da dívida, com amortizações da dívida e com pagamento do funcionalismo público. Só 3% dos 16 bilhões
é gasto com a sociedade. Mato Grosso tem mais de 3.200.000 habitantes. O Mato Grosso deve respeitar o funcionalismo público, mas é preciso, até para respeitar mais ainda o funcionalismo, fazer uma reforma do Estado. Fazer uma reforma do Estado, porque é inconcebível que o Estado que tem uma receita de 16 bilhões só gaste 3% com a sociedade. A sociedade que eu digo são os 3.300.000 pessoas. E o Estado gasta para dentro com 100.000 funcionários públicos e com mais o serviço da dívida e com mais o custeio, o Estado gasta para dentro 97% da sua receita. Essa é a péssima utilização do dinheiro que você paga do seu imposto. Quando você compra uma água, um refrigerante, toma uma cervejinha no bar, você está pagando imposto. E aí? Esse dinheiro você quer que seja transformado em saúde, em educação de qualidade, em segurança na rua, em serviço público decente, em estradas boas. É para isso que a gente tem que lutar. E o Estado não vai conseguir fazer isso, por melhores que sejam as intenções do governador Pedro Taques, se continuar deste tamanho. A equipe econômica está dizendo que vai fazer um rearranjo na forma do governo. E eu quero aqui dizer que a equipe econômica do governador Pedro Taques está desafiada a fazer a maior reforma administrativa do estado de Mato Grosso. Porque quem fez a maior reforma até agora foi Dani de Oliveira. O Dani de Oliveira extinguiu na época 26.000 cargos. O Dani de Oliveira extinguiu na época algumas empresas, vendeu a Semate, liquidou o Bemate, liquidou a Codemate, liquidou a Casemate. Eu quero saber quem é que sente falta disso. Na época teve chiadeira, mas eu quero saber se era papel do Estado construir casas para armazenar a produção do setor primário. O governo acabou com a Casemate, que era para essa finalidade, e o setor privado não deu jeito? O setor privado não construiu os seus armazéns para armazenar a sua produção? Essa é uma responsabilidade exclusiva do setor privado. Por que é que o Estado tem que se meter nisso? O Estado agora tem que também diminuir de tamanho. É importante o Estado garantir estrada de qualidade, segurança pública, educação de qualidade e saúde pública de qualidade. E mais algum serviço aí que seja essencial para o Estado, como, por exemplo, o apoio aos pequenos produtores. No mais, chega desse Estado desse tamanho para organizar dentro do Estado o lobby dos empresários e consumindo grande parte dos recursos públicos. O Estado não tem que se meter a administrador da Arena Pantanal, até porque o governo do Estado toca mal isso. Não entende nada disso, não sabe nada disso. Tem um empresário de Campo Grande que vem aqui e ganha dinheiro com jogos na Arena Pantanal. E vamos saber lá do governo quanto que é a conta para o governo com relação à Arena Pantanal. Por que não privatizar logo isso? Por que não terceirizar logo isso? Por que não se livrar de alguns penduricalhos? Por que não revisar, inclusive, as leis salariais do estado de Mato Grosso? Por que não voltar à grande conquista do Dani de Oliveira, que foi o estabelecimento de subsídio? O Estado criou aí essa indecência nos governos Blairo Maggi e Silval Barbosa de verba indenizatória. Todo mundo tem verba indenizatória sem justificar por quê. É hora de cortar privilégios. Nós estamos numa grave crise no Brasil e o Estado não vai sair do lugar se não fizer uma reforma administrativa profunda. Nós ficaremos atrás de aumentar a receita, de aumentar impostos. A sociedade paga impostos para gastar para dentro e a sociedade sem receber nenhum benefício. Chega! Esse Estado não serve mais ao povo brasileiro.